tudo isso tem que ser pensado, planejado antes, para o seu sonho não virar pesadelo. O pessoal tem perguntado qual é a nossa renda aqui do sítio. Muita gente tem essa dúvida. Qual é a renda aqui do sítio? O que a gente ganha com o sítio? Muitas pessoas têm dúvida a respeito disso, porque querem saber, porque tem vontade de ir para o sítio, morar no sítio, viver do sítio também, né? E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Como é que estão aí? Espero que todos estejam bem. Nós aqui no sítio estamos bem, graças a Deus, e iniciando novamente aqui a lida, né? Iniciando mais uma semana aí de trabalho, né? Voltamos da vila ontem. E, bom, não sei quando é que vocês vão estar vendo esse vídeo aí, mas normalmente a gente fala do momento que a gente está aqui agora, né? E às vezes os vídeos da gente atrasa para entrar no canal devido às vezes alguns acúmulos de vídeo, outras vezes por falta de tempo de editar os vídeos e assim por diante. Mas a gente sempre está atualizando aqui em tempo real o nosso dia a dia, certo? E a gente voltou, a gente foi lá na vila, passamos lá com a família um final de semana. Graças a Deus, final de semana muito abençoado, né? Olha o tico-tico, que bonito. Eu acho bonito quando eu escuto no vídeo os cantos dos passarinhos, gente. Hoje está bem quieto dos pássaros, os pássaros estão bem quietos. Normalmente está um barulho de tiriva e periquito e outros passarinhos. Hoje está bem silencioso aqui o sítio. Parece que quando a gente volta e fica meio que triste, né? Por falta da família, até os pássaros, até a natureza também sente. Mas enfim, não podemos parar, né? Não podemos desanimar. E hoje a gente, mais uma vez, como eu disse, vamos dar sequência aí já na lida, né? Nos trabalhos aqui do sítio. Não podemos parar, não podemos desanimar. Isso aqui faz parte mesmo da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? E essa, como eu disse nos vídeos anteriores, essa é a vida que a gente escolheu, né, levar. E é assim que será, que está sendo e vai ser, né, gente? A gente vai sempre estar nessas idas e vindas pro sítio, indo ver a família, voltando, continuar os trabalhos. Infelizmente a gente não consegue estar sempre junto com a família, mas se Deus quiser um dia isso vai mudar e a gente tem fé e a gente está lutando, batalhando para isso, certo, gente? Então é para isso que a gente está trabalhando hoje, para que um dia a gente possa estar mais próximo da família. Porque eu sempre trabalhei, gente, assim, quer dizer, sempre trabalhei não, de 2017 eu acho, de 2017 em diante, 2016, não lembro ao certo, mas enfim, trabalhei viajando, né? Prestava serviço para uma empresa que atendia as operadoras
Vamos abrir essa porteirinha aqui. Ah, essa aqui é bem dura, a gente já volta. Essa porteirinha aqui é bem dura, gente, para abrir. E dá um trabalhinho pra gente. Se não tiver com as duas mãos ali, não abre não. Aqui eu tive fazendo essa cerquinha aqui um tempo atrás, para dividir, né, os pastos. Agora para soltar o gado para cá, eu vou ter que fazer mais cerca ainda. Não vai ser só essa não. Agora o gado tá para esse lado do morro de lá, né? Inclusive eu tenho que fazer a cerca lá do morro ainda, porque eu não fiz lá. Gente, eu vou parar um pouco aqui para conversar um pouco. E depois eu continuo pro trabalho. Porque depois que eu iniciar o trabalho, a gente não consegue estar fazendo vídeo. Hoje eu vou estar retirando terminando de retirar as madeiras, né? Da onde eu não terminei. A gente sapecou tudo lá com as madeiras mesmo. E aí as madeiras ficaram aparada as pontas. Eu falo, a parada é cortada as pontas. Então tem várias varas boas para retirar. Varas que eu digo é madeira, né? Então a gente vai ver se aproveita essas madeiras que a gente tirou de lá para alguma coisa. Então tem que terminar lá de retirar, certo? E conforme eu disse, não fiz a cerca lá ainda. Eu ia iniciar hoje a cerca, mas como eu cheguei ontem e um pouco cansado, né, também. Vim ontem à tarde, bem de tarde, cheguei já à noite aqui no sítio. E aí hoje já tive de editar vídeos para postar no canal e tal. Então atrasa um pouco aí nosso dia, nossa manhã, né? Normalmente a gente tem que iniciar cedinho, mas aqui é uma situação diferente porque a gente tem muitos afazeres, dar atenção aqui para o nosso trabalho também na internet, né? No canal aí. A gente depende, gente, das visualizações do canal, dos dois canais inclusive. Porque hoje o pessoal tem perguntado qual é a nossa renda aqui do sítio. Muita gente tem essa dúvida. Qual é a renda aqui do sítio? O que a gente ganha com o sítio? Hoje a gente não ganha nada, não tira nada de renda aqui do sítio. Muito pelo contrário, a gente só tem despesas. E por sinal, muitas despesas. Porque as criações, inclusive, estão pensando em acabar com as aves, gente. Porque as aves dá bastante despesa. E é mensal a despesa das aves. Não tem como. E não é uma coisa que dá lucro pra gente, é só para ornamentar o sítio, né? Até pensei de acabar com as aves, mas eu não tenho coragem não, porque é o que dá vida também ao sítio, então não acabaria, só pensei só tô falando, mas não faria isso não. Mesmo dando despesa, dando gasto, eu tenho que ter minhas aves aí. Lá no quintal de casa eu tinha um monte de aves, muito mais que isso aqui ainda, e sempre mantive as minhas aves, e hoje a gente vai continuar mantendo aí. E o gado, gente, também dá muita despesa, né? E a gente, do sítio, a gente não ganha nada hoje, a princípio. A gente está trabalhando para daqui a alguns anos a gente conseguir ter retorno, ter lucro com o sítio, né? Que será nosso objetivo com o gado, né? Com a pecuária. Então a gente está aumentando o gado, a gente está trabalhando, evoluindo. Os bezerros que estão nascendo, a gente tem intenção de trocar por fêmeas e assim por diante, para evoluir as fêmeas, né? Evoluir a quantidade de fêmeas de matrizes. A gente pretende formar matriz para poder dar cria futuramente e trazer um retorno para a gente. Mas hoje, pelo tanto de gado que a gente tem, ainda não dá para a gente viver do gado, viver da pecuária. Então a gente tem que trabalhar ainda muito. Vamos voltar, que eu não gosto de ficar parado. Então eu vou indo, vou voltando. Não gosto de ficar parado num lugar só falando, né? Por causa que a imagem fica parada, né? E a gente gosta de estar mostrando a paisagem. Só que pra lá eu prefiro não ir gravando, por causa de que ali já é a parte do nosso trabalho, né? E aí muita gente acaba falando coisas que nos entristece, que não entende, né, muitas das vezes o nosso trabalho, né? E também tá muito sol para lá, muito claro para lá, não fica muito bom a imagem. Então, voltando no assunto, hoje a gente não tem renda nenhuma com o sítio, nem R$1 a gente ganha com o sítio. A gente tem muitas despesas. O pessoal pergunta como que a gente se mantém aqui no sítio. Inclusive, tem um amigo nosso que mandou a mensagem perguntando isso, exatamente isso. Uma senhora também mandou uma mensagem aqui no nosso particular, né?
perguntando que tipo de renda que eu tinha aqui do sítio. E muitas pessoas têm dúvida a respeito disso, porque querem saber, porque tem vontade de ir para o sítio, morar no sítio e viver do sítio também, né? E muitas das vezes, muitas gente se espelham e se inspiram, né, na gente aqui no nosso trabalho. Mas, pessoal, aqui, por ser muito isolado, eu não consigo produzir e vender. Eu não consigo ter uma renda de produção aqui do sítio, porque se eu produzir, se eu trabalhar aqui para produzir algo para vender, eu não consigo escoar, não consigo retirar do sítio para venda, por causa da distância, né? E por falta de acesso. Se a gente tivesse o acesso aqui no sítio, tivesse como chegar com o veículo, carregar os produtos, no caso, o que a gente plantasse, o que a gente colhesse, e aí sim daria para ter uma renda do sítio. A gente poderia estar sobrevivendo da renda do sítio, o sítio poderia estar nos trazendo um retorno. Mas devido ao sítio ser bastante grande, muito grande, e esse sítio, gente, deixando claro para pessoas que acham ou pensam que a gente ganhou esse sítio e que foi o Lula que deu o sítio pela reforma agrária, deixando claro que para essas pessoas que ainda têm dúvida, que não sabem como que é a questão do sítio, que como que a gente tem esse sítio, a gente não ganhou esse sítio da reforma agrária. A gente não, esse sítio que não chegou para a gente de mão beijada. Eu lutei, batalhei para conquistar este lugar. Esse lugar foi dos meus pais. Já tive falando em outros vídeos, é só voltar nos vídeos anteriores aí, os vídeos antigos, o pessoal vai entender melhor. Esse sítio foi da minha família por muitos anos, do meu pai e da minha mãe, e eles venderam o sítio para uma outra pessoa aqui da região, e é um comerciante, e esse comerciante, depois de alguns anos, 5 ou 6 anos, vendeu novamente para a gente. A gente acabou negociando e comprando esse sítio, né? Tem todo um processo aí, tem todo uma história nisso tudo aí, como a gente conseguiu, mas a gente não vai entrar nos detalhes porque é muito complexo aí pra gente falar, certo? Mas enfim, a gente conseguiu adquirir novamente o sítio e hoje a gente está trabalhando com o sítio que a gente conquistou com o nosso suor, com o nosso trabalho, certo? E por sinal, um sítio que eu nasci e cresci nele. Então sou muito feliz por isso, muito grato a Deus por isso, por ter essa oportunidade de estar vivendo hoje em um lugar onde eu nasci e cresci, e isso para mim é um motivo de muita alegria, e é por isso que eu não abandono, não deixo este lugar por nada, não troco, não vendo, jamais. Eu poderia até um dia, eu penso, um dia quando a gente tiver condições, quando a gente evoluir aí, que Deus nos abençoar bastante, eu pretendo sim um dia poder ter uma outra área mais próximo da vila, de mais fácil acesso, mas não pretendo abrir mão do meu sítio hoje. Eu nem costumo falar meu, gente, não costumo dizer meu, eu sempre digo nosso, sempre eu falo no plural, não consigo dizer que esse lugar aqui, tudo isso de terra aqui, de lugar aqui, tudo isso aqui de toda essa natureza, toda essa beleza aqui, tudo, essa terra, esse chão, eu não consigo dizer meu, porque eu não considero dono. Eu simplesmente sou um administrador daquilo que Deus colocou em minhas mãos. Eu apenas administro o que eu tenho nas minhas mãos hoje. Então, isso tudo pertence a Deus, não pertence a mim, porque isso tudo aqui é passageiro e um dia eu partirei desta terra e isso aqui tudo fica. E eu não levo nada, então eu não sou dono, certo? Eu sou apenas um administrador do que Deus colocou em minhas mãos. E se Deus colocou em minhas mãos isso aqui, gente, é para mim lutar, para mim batalhar e para mim granjear, para mim conquistar algo, certo? Tudo que Deus coloca em nossas mãos, seja o mínimo possível, lute por isso, batalhe bastante e Deus vai te abençoar com certeza. Isso eu tenho para mim. Tem a passagem na Bíblia, gente, dos talentos, né, que Jesus entregou. Talento significa moeda ou uns alguma coisa de valor na época, né? Jesus entregou um talento para um jovem, para uma pessoa. Eu não lembro bem certo, né? Tô bem por fora da Bíblia hoje, né? Mas enfim, Jesus entregou um talento para um, entregou 3 talentos para outro, 5 talentos para outro, ou 2 talentos para outro, alguma coisa assim.
E um enterrou, o outro guardou, o outro foi e granjeou, no caso, multiplicou aquilo que Deus deixou em suas mãos, aquilo que Jesus deixou em suas mãos, multiplicou. E quando Jesus veio prestar conta, ele, aquele que tinha granjeado, tinha negociado e multiplicado, ele foi muito bem visto por Jesus, porque ele soube trabalhar com aquilo que Deus deixou em suas mãos. E outros enterram, outros se desfaz, vendem, né? Então é assim, muitas das vezes a gente tem que dar valor àquilo que Deus deixa, àquilo que Deus coloca em nossas mãos. Se Deus colocar uma moeda em nossas mãos, se Deus nos der uma moeda, a gente tem que negociar com ela e granjear, multiplicar aquela moeda. Se Deus te deixar uma moeda, dessa uma moeda faça virar duas, né? E assim, mesma coisa a nossa situação aqui. Se Deus colocou aqui em nossas mãos, a gente pode trabalhar com isso aqui a gente pode fazer virar dois, a gente pode, e assim por diante, gente. Se Deus colocou uma cabeça de gado em nossas mãos, a gente, aquela uma cabeça de gado, a gente faz virar duas, virar três, virar quatro, e assim por diante, vai multiplicando, né? Essa é a parábola dos talentos, né? Acredito, não sei bem ao certo, deveria ter lido a Bíblia lá, né, para poder falar melhor aqui sobre os talentos. Mas os amigos que acompanham aí, que leem a Bíblia, que conhecem a passagem dos talentos, pode deixar aqui nos comentários bem certinho, que a gente vai agradecer. Pode corrigir a gente aí bem certinho como que é. Eu não li a passagem, só sei que eu tenho na minha cabeça do que Jesus colocou nas mãos de algumas pessoas, né? E o que me chama a atenção é que aquele que granjeou é o que fez o correto, aquele que batalhou, lutou e multiplicou aquilo que Deus deixou em suas mãos, é o que fez o correto. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que, enquanto a gente tiver vida, enquanto a gente tiver fôlego de vida, puder trabalhar, a gente tem que fazer, porque a gente vai envelhecer e a gente não pode ficar da mesma forma que a gente é hoje. A gente tem que plantar hoje para a gente poder colher amanhã. A gente tem que fazer hoje para a gente poder sobreviver lá na frente. Então eu penso assim, um dia eu ter uma vida estabilizada e não precisar trabalhar tanto igual muita gente trabalha, né? Igual eu trabalho, que o pessoal acha que eu trabalho demais, né? Mas a gente conhece muita gente aqui na região que trabalha muito mais que a gente, muito mais. Inclusive ontem estava subindo cá pro sítio de tardezinha, tem um vizinho nosso, um jovem que comprou uma propriedade próxima aqui também, né, perto do Totinha lá, da família do parente do Totinha. Então eu admiro muito aquele jovem, um pouco mais velho que eu, e ele comprou ali, é um sítio menor, né, claro, acho que um sítio menor aí, mas enfim, ele está trabalhando, está formando, e ele mora na vila, e ele vem sempre, quando ele vem trabalhar no sítio dele, ele vem de manhãzinha, de madrugadinha, ele tira leite lá na vila, na chácara lá onde ele mora, lá no sítiozinho onde ele mora lá perto da vila. Ele tira leite de búfalo lá, porque o comércio de leite de búfalo é muito bom aí na região, né? De manhãzinha, então madrugadinha ele tira o leite e ele sai de madrugada, vem pro sítio trabalhar, porque é bem longe também, né? Trabalha o dia todo ali e de tardezinha ele desce, aí ele desce para a vila novamente de tarde. Encontrei ele no caminho, era umas 4 e pouco da tarde, acho. E volta e ainda chega lá, fecha os bezerros dos búfalos, né? Aparta os bezerros para juntar o leite novamente. E no outro dia tira o leite novamente, madrugadinha, para poder voltar cá para o sítio para trabalhar. Então é um jovem que trabalha muito. Então nem se compara com o que a gente trabalha aqui hoje, com o que a gente faz aqui hoje. Mas enfim, resumindo, a questão da nossa renda, justamente é isso que eu queria passar. Tem pessoas que têm que trabalhar muito para ter uma renda e poder se manter nesse lugar, né? Tem que trabalhar muito, tem que trabalhar da madrugada até a noite, né? E a gente, graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade aqui de poder ter uma renda, é pouca, mas é o que está nos sustentando aqui no nosso sítio hoje, é a renda do canal, né? Do nosso canal aí. Então, já teve vez de dar melhorzinho, mas normalmente dá pra gente se manter no básico ali, dá pra se manter, dá pra manter aqui o sítio no caso, né? E aí mais algumas rendas que a gente tem
lá da cidade, né? Ainda, por enquanto está tendo, né? De uma casa que a gente vendeu lá, parcelado, né? Então a gente recebe essa parcela e é esse planejamento que a gente fez. Era para a gente estar recebendo as parcelas, para quando acabar as parcelas da casa, a gente já começar a ter algum lucro com a pecuária. Mas eu vejo que logo vai acabar essas parcelas aí e a gente ainda não vai ter o lucro com a pecuária, porque demora muito tempo. Então, mais ou menos é dessa forma que funciona. A gente tem que plantar hoje para poder colher amanhã. E a pecuária não é diferente. O mexer com gado não é diferente. A gente tem que investir hoje, e é um investimento alto, mas a gente tem que ter foco, objetivo e fé. Senão a gente não consegue, gente. E não é fácil. Se eu falar para vocês que é fácil, não é fácil. Mas é algo gostoso de se fazer. Só o fato da gente estar aqui no meio da natureza, trabalhando, não temos patrão, nós somos o nosso patrão. Não temos ninguém para ficar nos cobrando de nada, a não ser algumas pessoas aí que acham que manda na gente, né? E acha que são nossos patrões, né? Então, se não fosse essas pessoas aí que acaba sendo xarope demais com a gente, seria mil maravilha aqui o canal, porque tem vezes que até a gente pensa em desistir, parar, né? Porque tem hora que incomoda a gente, pessoal, sinceramente. Então, mas enfim, hoje a gente agradece a Deus por poder estar aqui. Então a gente foi possível porque a gente vendeu lá, a gente tinha uma renda para poder vir para cá e a gente apostou que aqui o canal ia sustentar aqui as despesas do sítio, né? A gente apostou nisso e que poderia nos manter aqui. Por isso que a gente veio, pessoal. Se você tem um plano de morar num sítio, numa chácara, tudo isso tem que ser pensado muito bem antes, tem que analisar, tem que ser muito bem, planejado, porque tudo é questão de planejamento, questão de quanto tempo você vai ter de renda para se sustentar no sítio, quanto tempo você vai conseguir se manter sem tirar a sua produção, porque tudo tem um tempo de produção. Se você vai plantar uma alface, tem o tempo de quando você colocou a semente até nascer, até a época de colher, para depois vender, para receber. E tem que ter ainda os lugares certos para você vender, né? Os mercados, como diz, fornecedor é quem vai te fornecer. Não sou muito bom aí com essas questões aí de dicas assim, né, gente? Mas enfim, é o que eu queria passar. Se vocês têm, a pessoa que tem intenção de ir para o sítio, de ir para a chácara, se for um sítio grande, igual o nosso aqui, por exemplo, se for mais de sei lá quantos alqueires aí, de alqueires para cima, já dá para ter alguma vaquinha, né, para fazer um leite, para fazer um queijinho, tirar um leite, vender um leite, fazer queijo, vender queijo. Mas tudo isso tem que saber que não é fácil. Não é todo dia que você vai conseguir vender o leite, não é todo dia que você vai conseguir vender o queijo, né? Então tem tudo a questão da despesa, para você retirar, ir até a cidade, se for perto, se for longe. Então tem a despesa de combustível para você se deslocar de um lugar para o outro, para ir vender o seu produto, né? Tudo isso tem que ser pensado, planejado antes, para o seu sonho não virar pesadelo. Senão você vai para o sítio achando que é mil maravilhas, achando que é uma coisa, achando que é só o que é passado pela internet. Muita gente não passa a realidade, muita gente passa só que é mil maravilha, um vidinho com musiquinha, trabalhando lá e tal, plantando, colhendo e ir lá vender, só passa isso, mas não passa a realidade. E tem gente que passa que, pessoas que gravam vídeo no YouTube, muitas das vezes passam que estão sobrevivendo ali estão sobrevivendo ali da sua produção, né? Tipo, tá vendendo, tá ganhando tanto, mas não passa que o YouTube também está ajudando aquela pessoa a se manter. Então, além daquela produção que ela tem, ela ainda tem a renda do YouTube, principalmente se for um canal que dá muita visualização, né? O nosso canal não é um canal que tem muito engajamento, é um canal que tem um nível de visualização baixo. E a renda também, o CPM que o YouTube paga para a gente aqui, que não traz conteúdos informativos e conteúdos interativos,
o CPM é muito baixo, o CPM é custo por mil, né? Por mil visualização. É muito baixo, muito abaixo da média, né? Então por isso que a gente não ganha muito aqui com o YouTube, né? Não ganha tanto, a gente ganha um valor mesmo razoável aí só para se manter mesmo. Mas a gente já é grato por isso, porque a gente veio, apostou que daria certo aqui com o YouTube e tá dando certo até hoje, graças a Deus, né? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para os amigos, gente. Antes de ir para o sítio, antes de ir para viver numa chácara, num sítio, pense bem antes, planeje, faça tudo um planejamento. Não estou falando para não ir, porque a vida no sítio, a vida na roça é outra. Só o fato de você ter o ar puro para respirar, não ter o movimento da cidade, o barulho, tudo, a agitação toda da cidade, já muito, mil maravilhas. E mais uma, se você não tiver tanta despesas mensal para pagar, por exemplo, tantos boletos, aí é melhor ainda, porque o que mais quebra as pernas de quem vai para o sítio, quebra as pernas, que eu digo assim, o que mais implica, eu falo na palavra mesmo, caipira mesmo, né? O que mais complica a situação de quem vai para a roça, que vai para o sítio e não tem ainda assim uma estabilidade, é a questão de contas, né? Boletos que vai vencer. E por sinal a gente tem lá, a gente saiu do lado da cidade, deixou o apartamento lá fechado, né? Então tudo tem a questão de despesa, tem taxa de condomínio, tem tudo isso. Todo mês tem que pagar, não tem como se livrar dessas contas. Internet aqui no nosso sítio que é super caro, muito caro, então R$ 240 a internet do sítio que a gente paga. A gente está pagando aluguel lá na vila, a gente paga a internet lá na vila. Então tem vários boletos aí que vai vencendo e a gente tem que pagar todo mês. E acaba sendo, o nosso custo de vida acaba sendo alto. Aqui na cidade, as mercadorias muito caro, tudo muito caro aqui na cidade, aqui na nossa região. Inclusive tive que fazer uma comprinha na cidade agora essa semana, é de cair de costa. A gente se assusta, a gente quase passa mal. Então a gente, quando vai fazer uma compra para passar bastante tempo, a gente faz lá em Curitiba. Aí tem a despesa de deslocamento, né? Daqui Curitiba, lá da vila, né? 180 km, 160, 180 km. Então já tem o gasto da despesa. E a compra que a gente faz aí já é para mais tempo, né? Tipo dois meses e pouco. Então a gente acaba gastando um pouco alto, mas é as despesas que a gente tem. Daí tem as despesas do sítio, né? Que é todo mês, meio que direto também. Ração para as aves, ração para os animais, sal para o gado, né? Ainda que a gente não trata do gado na cocheira, né? E nem tem como. Porque a gente tem pasto também, graças a Deus, a gente alugou o pasto lá. Tem mais pasto alugado, né? A gente está alugando, só que isso já faz parte das despesas que a gente está trabalhando, né? A gente está pensando, evoluindo. Já não é uma despesa que você chega no sítio tendo ela, né? Então a gente começou a se programar e tal para ir trabalhando dessa forma. Mas enfim, o que tem que colocar na ponta da caneta mesmo se você as despesas mensais, as despesas fixas, né? Tipo alimentação, a internet, porque tem internet no sítio, né? Que é muito difícil quem não coloca a internet no sítio hoje, comunicação e tal. Tudo isso tem que ser colocado em consideração e fazer o planejamento, o que vai dar no seu sítio, se vai ser hortaliça, se vai ser fruta, se vai ser verdura, e daí tem que ter o escoamento da sua produção, ter o contato para quem você vai vender tudo antes, para que você inicie a sua vida no sítio, uma vida que você planejou e que você realmente quer, né? Para que, como eu disse, para que o seu sonho não vire pesadelo, né? E se você tiver uma renda da cidade, ainda melhor ainda, porque aí você tem como se manter, né, por um longo período. É o correto, na verdade, você ter um fundo planejado de quantos meses você vai passar no sítio sem depender do sítio. Se você vai fazer uma plantação, você tem que ter e vender, no exemplo, hortaliça ou alguma coisa, você tem que ter pelo menos aí uns 5 ou 6 meses uns 5, 6 meses de fundo reserva para você se manter, né?
E se você tiver uma renda da cidade que vai te manter no sítio, é melhor ainda, porque daí você não vai depender da renda do sítio, porque tudo tem questão também do clima, que vai interferir na sua produção, tem insetos que podem atacar a sua produção, tem uma série de fatores que você pode acabar se complicando se não tiver planejamento. Você precisa ter planejamento, é tudo. Aqui a gente não tem muito planejamento, gente. Eu vou ser sincero para vocês, eu nunca fui de ter planejamento. A gente sempre fui meio que de fazer as coisas meio na doido, meio na louco mesmo. Nunca soube o que é essa questão de planejamento. Mas eu indico para os amigos que for fazer alguma coisa, que querem viver do sítio ou ir para o sítio, ter primeiro o planejamento, que é o essencial. Então não é porque a gente não tem que a gente vai falar que vai dar certo, que não é assim. Às vezes você pode ir se arrepender e acaba virando um pesadelo a sua ida para o sítio. Gente, eu acho que eu falei demais já, né? É isso aí, vamos finalizar o vídeo por aqui. Não era esse o assunto do vídeo, eu iniciei o vídeo aqui, mas é assim, a gente... E olha que já deu meia hora, mais meia hora aí quase. E olha que é assim, a gente inicia o vídeo falando uma coisa, a gente puxa para outra. E acabou tomando o tempo aqui do nosso trabalho, né? Mas faz parte também do nosso trabalho. Isso aqui faz parte do nosso trabalho. Tem gente que manda a gente trabalhar, né? Mas não sabe que aqui a gente está trabalhando também. Se a gente não tivesse fazendo vídeos aqui no canal, nos canais, a gente não tinha como se manter aqui no sítio, né? Então isso é muito bom. Graças a Deus que está dando certo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu creio que Ele vai continuar nos ajudando. E a gente vai continuar evoluindo aí. E se Deus quiser, um dia a gente vai estar com a pecuária aí na altura que a gente precisa, no nível que a gente sonha, e a gente vai poder sobreviver somente do gado aí, sem precisar contar aqui com os vídeos, né? Sem precisar, não que eu vou abandonar os vídeos, vou abandonar os amigos, de jeito nenhum. Mas a gente já pode ficar um pouco mais tranquilo com questão da questão financeira, porque isso tira o sono da gente, pessoal, tira o sono de verdade. A gente precisa manter os animais, a gente precisa comprar remédio para os animais. E muitas das vezes a gente não tem para comprar. E a gente precisa atender, a gente precisa comprar o sal, precisa tudo isso. Então é ruim a gente chegar o dia de atender os animais, o dia de comprar e acabar não tendo, né? Graças a Deus a gente tem aí um limite no banco, né? A gente sempre está usando o limite do banco. Mas isso também não é bom porque a gente acaba pagando juro, né? Mas é o que a gente vai levando, é assim. Graças a Deus, quando eu trabalhava fora, eu movimentava bastante e o banco acabou liberando um limite bom pra gente, aí acabou nos ajudando, né? Mas é desse jeito, se você tiver como se manter, aposte e vai. Se você tiver como, se você tiver certeza do que você quer, faz as malas e vai, porque a vida no sítio é sofrida, mas é gostoso. Não é sofrida, na verdade, eu não considero que é sofrida. A vida no sítio tem trabalho, todo dia. Mas 1000 vezes trabalhando no sítio, olhando a natureza, olhando essa água aqui, ó, correr, que eu não vou mostrar para lá. Mas 1000 vezes isso do que trabalhar em uma empresa, em uma fábrica cheia de barulho, aquela bateção, plá, 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 o dia inteiro no ouvido da gente, deixa a gente doido. E a gente chegar em casa, chegar chegar no nosso lar estressado do trabalho, chegar cansado e no outro dia ter que sair cedinho novamente, enfrentar tudo, o trânsito do dia da manhã, enfrentar o trânsito da tarde e ainda ter que aguentar, bicho, misericórdia, nem se fala, gente, não tem comparação. Isso aí, gente, é isso que eu queria transmitir para os amigos. Veio na minha mente, veio na minha boca e eu falei, e espero que os amigos tenham gostado desse conteúdo, né? Compartilha bastante. É um pouco aí da minha realidade, né? Um pouco do que eu faço, do que eu sei. Estou transmitindo para os amigos e espero que os amigos tenham entendido bem aí, beleza? Valeu, gente. Vamos lá então terminar de tirar as madeiras lá e amanhã a gente vai estar mexendo com a cerca aí e a gente vai estar mostrando para os amigos, beleza? Valeu, valeu. Abraço a todos. Até o próximo vídeo, gente. Valeu.